notícia que o Felipe Luiz confirmou ontem, com certeza vai fazer a felicidade de muita gente. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre um alerta ligado na zaga do Mengão e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Eu te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, você não paga nada, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, é muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Lembrando que hoje, logo depois do vídeo da tarde, eu já estou partindo para Venezuela para fazer a cobertura do Mengão na Libertadores, deixar você por dentro de tudo, a chegada do Flamengo lá em São Cristóbal de Tátira, deixar você por dentro de tudo que vai rolar essa semana com o nosso Mengão. Por isso é importante você que não é inscrito se inscrever no canal, acionar o sino da notificação e deixar aí o seu like. Bom, começar falando do jogo de ontem, porque o Flamengo estreou no Campeonato Brasileiro. Enfim, o Flamengo estreou no Campeonato Brasileiro, mas não estreou como a gente gostaria. Nós esperávamos ali uma vitória do Flamengo, jogando em casa, 48 mil pessoas no Maracanã. Porém, o Internacional ele veio com uma proposta assim, muito clara de segurar ao máximo o jogo e tentar uma bola longa e fazer um gol. Foi exatamente o que aconteceu. O Inter segurou bem a defesa, o Inter muito bem postado, muito bem armado, e numa desconcentração do Flamengo ali, uma bola longa, cruzada de um lado para o outro, Bruno Henrique, no caso do Internacional, estava livre dentro da grande área, acabou tendo a possibilidade de dominar e fazer o gol, que abriu o placar. O Inter abre o placar, e depois de muito insistir no segundo tempo, o Flamengo vai lá e consegue um empate. Bom, a lição que fica, e é o que eu falei ontem no pós-jogo, não pode desconcentrar, não pode desarrumar. Isso não pode acontecer. Tem que se manter sempre concentrado, tem que se manter sempre arrumado para poder ter êxito e ganhar os jogos no Campeonato Brasileiro, já que a gente vai enfrentar adversários como o Internacional, vai enfrentar adversários como o Palmeiras, que são adversários duros, adversários difíceis, o Botafogo, que apesar de todos os pesares tem uma equipe muito boa, e se o técnico Pedro Caixinha conseguir arrumar... Pedro Caixinha não, como que é o nome dele? Que era o técnico do Bahia. Se ele conseguir arrumar aquela equipe, é uma equipe que também vai dar trabalho. Enfim, tem que pegar os adversários e o Flamengo precisa se manter concentrado e não pode desarrumar, de jeito nenhum. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre preocupação, porque é um assunto que realmente, estou vendo pouca gente falar sobre isso, mas o Flamengo, teoricamente, não tem um zagueiro experiente para a estreia da Libertadores. A gente tem a dupla Léo Pereira e Léo Ortiz, porém, ontem o Léo Pereira tomou uma pancada muito forte no joelho. Não sei, e digo assim, com certeza a vocês, que eu não sei se ele vai ter condições de jogar se ele vai ter condições de jogar mesmo nessa estreia do Flamengo na Libertadores. Ele saiu ontem do Maracanã mancando, é óbvio que o Flamengo deve se reapresentar amanhã e ele deve fazer uma avaliação, o departamento médico vai avaliar o jogador, mas é um sinal de alerta ligado dentro do sistema defensivo. Por quê? Caso a gente não tenha o Léo Pereira, o que o Felipe Luiz ele pode fazer? Primeira coisa, pegar o Alexandro, botar para jogar de zagueiro e colocar o Ayrton Lucas de lateral. Essa é uma das opções que ele tem, já que o Alexandro ele joga pelo lado esquerdo. Depois, ele tem a opção do Cleiton, que é um jogador de ofício, é um zagueiro que joga pelo lado esquerdo. Ele também tem a opção do João Vitor. O Felipe Luiz ontem, ele falou na coletiva que ele até então não estava pensando tanto no Tátira. Ele falou, cara, não sei como o Tátira joga, não sei o nome dos jogadores do Deportivo Tátira. A partir de amanhã, que no caso é hoje, de manhã, eu vou começar a estudar, eu vou começar a olhar
o comportamento do Deportivo Táchira e como a equipe joga, para eu começar a preparar os treinos e preparar para esse jogo. Mas o próprio Felipe Luiz falou ontem que ele não tinha muita noção de como jogava a equipe venezuelana, que será adversária do Flamengo na Libertadores. Independente de ter noção ou não, a gente já sabe que dificilmente vamos ter a dupla de zaga titular. Um ótimo jogo para entrar o Danilo, mas o Danilo também não está em condição. O Danilo também está lesionado. Infelizmente, a gente perdeu 2 zagueiros experientes, né? O Davi Luiz acabou o contrato e foi embora, e o Fabrício Bruno não quis permanecer no Flamengo e também foi embora. Então, a gente tem a opção dos garotos no banco e pode também improvisar o Alexandro na zaga, e aí você traz o Ayrton Lucas de titular na lateral esquerda. Vamos ver o que o técnico Felipe Luiz vai fazer, mas tem esse problema aí para a próxima quinta-feira. Bom, vamos mudar o assunto aqui. Antes de eu falar da grande notícia que o técnico Felipe Luiz confirmou ontem na coletiva de imprensa, Mano Menezes foi demitido do Fluminense. O Fluminense ontem perdeu pro Fortaleza de 2-1. Parece que ele não assistiu o jogo, já estava no Maracanã, mas parece que ele havia feito uma lambança no jogo, uma lambança danada no jogo, colocou um jogador, aí tirou o jogador com 10 minutos. Enfim, irmão, não, como é o nome do presidente? Mário Bittencourt não perdoou e demitiu Mano Menezes, está fora do Fluminense, é o primeiro técnico a cair no Brasileirão 2025, caiu já na primeira rodada, já teve a primeira demissão, Mano Menezes. Bom, mudar o assunto aqui agora, falar sobre Pedro, porque, cara, assim, ontem foi até a Raíssa que perguntou, né, pro Felipe Luiz sobre o Pedro. Eu vi muita gente conversando ontem, falando, poxa, o Pedro tá fazendo muita falta, o Pedro, no caso no jogo de ontem, fez muita falta, o Pedro tá fazendo falta no time, o Pedro tá fazendo falta, o Pedro tá fazendo falta, o Pedro tá fazendo falta. E foi perguntado ao Felipe Luiz justamente isso, se o Pedro ainda voltaria nesse mês de abril, se teria a possibilidade da gente ver o Pedro à disposição no mês de abril. E a resposta do Felipe foi categórica. Ele perguntou, quando é que é hoje? Aí alguém falou assim, 29 de março. E aí ele disse que sim, o Pedro vai voltar, está à disposição no mês de abril. Tipo assim, o Pedro que ia se recuperar em junho, de junho ele conseguiu trazer para maio, e de maio o Pedro está trazendo para abril a sua recuperação completa. O Felipe disse assim, contamos com Pedro em abril. Se nada sair do previsto, já que ele está na fase final de recuperação, esperamos vê-lo em campo ainda esse mês. Tipo, o Pedro, ele não é um reforço comum. O Pedro é um baita de um reforço. O Pedro é um cara que chega para resolver um problema de referência, sabe? Assim, precisa de um jogador de referência na área. Cara, o Pedro é esse cara. Então, a gente não tá falando de um jogador comum, não tá falando de um jogador qualquer, tá falando de um jogador diferenciado, tá falando de um jogador que, como eu disse, chega para resolver uma carência, chega para resolver um problema. E, pô, com certeza, vamos falar assim, é um cara que faz falta e faz a diferença em qualquer time que ele jogar. Não só no Flamengo, como em qualquer outro time. Tá todo mundo na torcida para que nada saia do previsto, para que tudo aconteça dentro do previsto, que o jogador tenha confiança e que o Pedro volte rapidamente aos gramados. É isso que tá todo mundo querendo. Na rodada do Brasileiro de ontem, teve apenas 2 empates. Flamengo e Inter que empatou por 1-1 e São Paulo e Sport que empatou com 0-0, com o Caleri perdendo pênalti, cara. Pô, Caleri teve uma chance de pênalti lá, acabou chutando para fora e perdeu o pênalti. Flamengo, essa semana se prepara, quarta-feira viaja para Táchira, joga quinta em Táchira, dorme em Táchira de quinta para sexta e na sexta vai direto para Salvador. Sai de Táchira e vai para Salvador direto, já pensando e visando já o jogo do Campeonato Brasileiro contra o Sport. Vai treinar no CT do Bahia, e vai jogar contra o Vitória no próximo domingo, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Como eu disse,
Hoje, se Deus quiser, já vou partindo para Venezuela. Queria pedir para vocês desejarem boa viagem aqui nos comentários. Queria pedir também para você que ainda não se inscreveu no canal, para você se inscrever no canal, acionar o sino da notificação e deixar o like. Também não esquece, você que já é inscrito, que gosta do canal, compartilha o vídeo. Você ajuda muito quando você compartilha o vídeo. Compartilha com o máximo de rubro-negros que você puder, que você vai estar ajudando a gente aqui, tá bom? Vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!